Hoje, no Está Escrito, um programa muito especial com o nosso convidado, Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências do Brasil. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito e deixa eu agradecer a presença do nosso amigo convidado especial, Dr. Rodrigo. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, é um prazer estar de volta aqui no programa Está Escrito do Canadá. O prazer é todo nosso. Nós temos falado já de várias coisas interessantes aqui com o senhor e tem dado muitas boas informações para nós. Mas quem sabe hoje vamos tomar quem sabe um tema um pouquinho diferente, não sei. Vamos falar um pouquinho sobre a existência de Deus. E uma das perguntas, quem sabe que nós como pastores escutamos, que para mim é uma das mais difíceis, é porque se Deus é bom, se Deus é um Deus de amor, por que existe tanto mal no mundo? Essa realmente é uma pergunta que vai ao coração da questão. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo já pensaram nisso. Então, hoje nós gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre a existência de Deus, sobre esses aspectos tão interessantes e tão importantes. Mas primeiro, sempre tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez e não conhecem o Senhor. Eu sei que agora as pessoas sabem que o Senhor está no programa, já estão ligando para os amigos, para os vizinhos. O doutor Rodrigo está lá, assista. Então, quem sabe uma pequena biografia do Senhor? Bem, eu sou professor do NASP já por 13 anos. Sou casado também com uma professora, a professora Lislier, que é professora da Faculdade de Pedagogia, ali do NASP também. E eu dou aula na Faculdade de Teologia. Eu tenho formação na área de arqueologia, na área de filosofia e também na área teológica. E nós já estamos aí nessa área há vários anos, muito feliz por poder estar compartilhando com todas as pessoas, inclusive os telespectadores deste programa, esse conhecimento adquirido, sobretudo, da Palavra de Deus. Então, deixa eu criar aqui um scene, que nós dizemos, uma cena. Você está num avião, senta ao lado de uma pessoa, a pessoa diz assim, se apresenta, eu sou fulano de tal, eu sou Rodrigo Silva. Você fala, sou pastor. Pastor? Mas pastor cristão? É. Mas você acredita em Deus? Você fala, acredita. Mas por quê? Como é que você sabe que Deus existe? O que você falaria numa hora dessas? Bem, nós temos várias evidências para acreditar na existência de Deus. Várias. Depende do tempo também, da viagem de avião. Certo. Uma coisa que nós devemos, como cristãos, ter cuidado é de saber o que dizer, aonde dizer, como dizer. Boa tá observação. Certo? Muitas vezes, eu gostei da ilustração, porque às vezes o melhor momento nem é aquele para responder esse tipo de pergunta, por causa de algumas questões que eu gostaria de deixar claro para o telespectador em casa. Às vezes nós pensamos que nós, em qualquer momento, temos que colocar a doutrina diante da pessoa. Certo. Se eu não colocar a doutrina para ela naquele momento, ela vai perder uma oportunidade de conhecer a Deus. Não é sempre assim. Muitas vezes, o trabalho missionário tem que ser como um casamento. Eu sou casado, você é casado, mas nós não chegamos no primeiro dia que conhecemos as nossas futuras esposas e demos um beijo nelas. Eu ganharia um tapa na cara e você também. Primeiro tem um conhecimento da pessoa, depois do conhecimento uma amizade profunda, um namoro, um noivado, até um casamento onde você pode realmente resolver viver com aquela pessoa para sempre. Por que chega a esse estágio? Porque ela confia em você. Certo. As nossas esposas falaram, a gente pode confiar nesses aí para serem os nossos maridos. Sim. Mas isso demandou um caminho. Então, muitas vezes, a gente quer colocar a mensagem na pessoa sem ter primeiro
uma credibilidade diante dela. Certo. Então fica como um beijo dado naquela pessoa que poderia eventualmente ser o seu cônjuge Certo. no futuro, mas no momento errado. Então eu acho que a melhor estratégia, primeiro, é a amizade, relacionamento. Nós falamos como isso no momento em que não estávamos gravando o programa, eu e você, Bill, e eu concordo plenamente com isso, relacionamento. Primeiro, eu tenho, e todo mundo que está em casa nos assistindo, que já é um cristão que lê a Bíblia, saiba que você é a melhor ou pior propaganda que Deus tem. Melhor ou pior? A melhor ou pior. Então, primeiro, você tem que ser uma pessoa, a nice guy. Yes. Alguém que os outros vejam assim, puxa, ele é bacana. Se ele acredita nisso, tem alguma razão que compensa eu procurar conhecer qual é. Agora, interessante você falar isso. Eu tive o privilégio, há um pouco tempo atrás, de entrevistar em Washington o presidente da Igreja Adventista Mundial, o Dr. Jan Paulson. E nessa entrevista eu perguntei a ele o que é que ele gostaria que o mundo não adventista e não cristão pensassem a respeito da Igreja Adventista. E ele olhou para mim e disse assim, eu gostaria que eles, quando um adventista se aproximasse de um não cristão ou um não adventista e dissesse, eu sou adventista, que essa pessoa pensasse, ele é um amigo. Uhum. Eu achei interessante, né, que o relacionamento, né? Exatamente. Criar aquela confiança, aquele relacionamento para depois podermos usar para apresentar mais profundamente o conhecimento bíblico. Senão eu posso até ganhar um debate intelectual, mas eu perco um amigo. Exatamente. E o nosso objetivo como cristãos, que o chamado de Cristo, a comissão é para todos, né? Não é só para convencer as pessoas intelectualmente, né? Mas é preparar cidadãos que um dia vão ser habitar o reino de Deus, né? Isso me permite, Bill, eu me dirigi em casa àqueles que já são cristãos e falei que você pode ser a pior ou a melhor propaganda de Deus, depende do seu comportamento. A sua vida, repito, é a única Bíblia que muita gente está lendo fora das igrejas. Exato. A única coisa que muita gente conhece da Bíblia é como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, como você é no comércio. Isso tudo pode falar muito e fala. Por outro lado, há telespectadores também que ligaram esse programa porque alguém convidou e não conhecem a Bíblia. Então também tem um desafio para você. Num outro programa que nós estivemos juntos aqui, que aliás quem perdeu pode acessar através do site, eu fiz uma afirmação aqui polêmica. E eu espero que você esteja preparado para ouvi-la novamente. Esse livro que eu tenho em mãos aqui é o maior livro do mundo, tanto no sentido positivo como negativo. Por que eu digo isso? Se esse livro for mentiroso, se esse livro for falso, ele é o pior livro de todos os séculos. Esse programa não tem sentido de existir. Os patrocinadores não têm sentido de apoiar, é uma mentira. Esse livro, então, deveria ser combatido. Por outro lado, se esse livro for verdadeiro, como eu creio que é, eu devo seguir esse livro. Não há como ficar neutro em relação à Bíblia. Se ela é falsa, tem que ser combatida, porque é o pior livro de todas as épocas. Se ela é verdadeira, tem que ser seguida, porque é o maior livro que já existiu dentre os seres humanos. Então eu coloco o desafio a você, pesquise a Bíblia, analise a história, peça a Deus uma chance. Se o Senhor existe mesmo, responda-me. Aí você vai tomar uma posição contra ou a favor, mas não existe neutralidade. Colocar-se neutro já é estar em oposição. E, sinceramente, tolo é aquele que se opõe a um Deus Todo-Poderoso. Doutor Rodrigo, o senhor tem 2 PhDs, um homem bem estudado. A maioria das pessoas, bem, não sei se a maioria, mas muitas pessoas com a mesma formação que o senhor, não acreditam em Deus. Por que o senhor acredita em Deus? Eu poderia passar todo o restante do programa aqui falando apenas de evidências racionais. E eu vou citar uma ou outra aqui até para responder a questão do problema do mal. Certo. Mas eu quero dar o principal motivo porque eu acredito em Deus. Ele transformou minha vida. Desculpe se eu estou indo para o lado sentimentalista, mas eu não posso deixar de mencionar isso. Isso aqui é uma parte da minha experiência que eu não li em livros. E experiência, você só tem um jeito de passar para o outro, se ele experimentar também. Se eu estivesse agora aqui com você tomando, sei lá, um suco diferente com uma fruta que não existe aqui no Canadá, uma fruta que só existe em algum lugar longe daqui, e eu estivesse experimentando esse suco, e você também, e nós falando com todos que estão em casa, que suco delicioso, e os telespectadores começassem a mandar e-mails, mas descreva como é o sabor desse suco, a gente poderia descrever, poderia fazer comparações, mas nunca iríamos passar para eles a real sensação do gosto. Só tem um jeito, experimentando também. Exato.
Então, eu experimentei Deus minha vida, Ele transformou meu ser. Eu descobri que eu e Jesus somos a maioria, onde quer que eu esteja. Experimente também. Aí você vai ver que maravilhoso é. O máximo que a gente pode fazer de uma experiência é testemunhar e convidar o outro a experimentar também. Quais seriam umas evidências, assim, você falou, racionais ou não? Racionais. Bom, nós temos várias. Não se trata, em primeiro lugar, Bill, eu tenho que ser sintético aqui, de provar que Deus existe. Lógico. Tá bom? Eu não posso provar que Deus existe pelo método científico. E se alguém que está assistindo falar assim, bom, já vou desligar a TV, ele já admitiu que não tem como provar a existência de Deus, então eu estou certo, se é ateu, não, calma. Nem tudo que existe é provável pelo método científico. Há uma grande discussão entre os acadêmicos, o que é um método científico, o que é filosofia científica. Vou dar apenas o exemplo de um. Karl Popper dizia que a ciência só consegue provar, Karl Popper foi um grande teórico da ciência, ele dizia que a ciência só pode provar aquilo que for falseável. O que ele quis dizer com isso? Suponhamos que eu diga que a gasolina o querosene que se usa em avião, gasolina, o combustível de avião, não serve para automóvel. Esta é uma afirmação científica, porque ela é passiva de ser falseável. Em outras palavras, eu tenho como pegar o combustível de avião e colocar no automóvel para ver se funciona ou não. Então, é uma afirmação científica. Por outro lado, dizer que quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, que ele estava resfriado, esta não é uma informação científica, porque eu não tenho como voltar ao passado e experimentar aquilo diante de testemunhas no laboratório para provar. Certo. Então, há coisas que são falseáveis, outras não. Aquelas que não são falseáveis estão acima da ciência. Um outro exemplo. Nós costumamos dizer que duas retas é uma das geometrias de Euclides, duas retas paralelas são infinitas e jamais se cruzam. Como é que você pode provar isso cientificamente? Alguém que está nos assistindo já teve, sei lá, uma régua do tamanho do infinito para provar que as duas retas paralelas são de fato infinitas? Alguém consegue ir ao infinito de um ou outro extremo? Nem existe, para verificar que as duas jamais se encontram? Não. Eu não posso provar cientificamente isso, nem a teoria da relatividade de Einstein. Mas como eu afirmo a teoria da relatividade de Einstein, a geometria de Euclides, as retas paralelas? Simples, faz sentido pensar assim. É lógico. Eu não posso provar porque está acima do calibre mental humano. Se eu pudesse provar, estaria dentro do meu calibre mental, mas eu posso anunciar ou enunciar, correto? Certo. Imaginemos, Deus, se a Bíblia estiver certa, Deus seria maior do que a geometria de Euclides. Deus seria maior do que a teoria da relatividade de Einstein. Lógico. Então, se Deus é maior do que essas coisas não podem ser provadas cientificamente, porque estão acima do calibre mental humano, muito mais Deus. Em outras palavras, se eu pudesse provar Deus pela ciência, Deus estaria dentro do nosso calibre mental. Não seria Deus, né? Seria pequeno demais para ser Deus. Mas eu posso evocar, através da natureza, evidências que demonstram a existência de um Criador. Por exemplo, antes de Einstein, pensavam que o universo era eterno. Newton trabalhou com uma física de um universo eterno e estático. De Einstein para cá, com as contribuições especialmente de Hubble, descobriram que o universo teve um começo, um start. Alguns falam de Big Bang, outros falam de outros... De qualquer maneira, criacionistas ou evolucionistas admitem, o universo começou. Então eu pergunto para algum ateu, algum cético, o que havia antes de existir o universo? Ele vai responder nada. Mas se não havia nada, por que hoje há algo? Por que há algo ao invés de nada? Ora, existe uma máxima latina que eu já citei no programa anterior, ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. 0 mais 0 é igual a 0. Se não havia nada antes do surgimento do universo, por que hoje há algo? Como é que o universo começou? É mais razoável supor que ao invés de nada, havia um ser sem começo, que nunca teve começo, porque uma vez que eu falei isso numa universidade no Brasil, uma universidade do governo, um ateu levantou a mão e falou assim, tá bom, eu concordo, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Mas suponhamos que esse Deus que você acha que criou o universo, teve um outro que o criou. Como é que você me responde? Eu diria, esse outro é que seria Deus, porque seria criatura.